de volta, Arte e Memória da Cidade, direto aqui desse clima maravilhoso do Clube Filadélfia, que abriu as portas. Aliás, abrir as portas é algo que não foi muito comum no início, né? Realmente. Nós tivemos uma resistência aqui quando nós implantamos o Clube Amigos da Saúde para a nossa prática sistemática de 2 vezes por semana nesse clube. O diretor anterior ao Lair Quintino Malta, que foi o que nós elegemos, o conselho deliberativo do clube, ele só tinha uma visão do futebol. Porém, o Lair Quintino Malta veio e abriu o horizonte. O primeiro projeto que nós conseguimos. E daí para frente é que a coisa começou a fluir. Sem dúvida. E aqui nós tivemos o primeiro projeto de expressão, foi a construção da piscina olímpica. Foi na gestão do Lair, né? Que foi inaugurada em 1982. E tem seu dedinho aí também. Porque eu dei a sugestão de nós criarmos a diretoria e fui um dos mentores que poderia ter uma piscina olímpica aqui. Só para você entender uma coisa, esse rapazinho gigante que está aqui hoje é o professor Maurício Pará. E a história dele se confunde com a história do pioneirismo em tudo aqui em Governador Valadares, no que diz respeito ao esporte. Concordo. Não é assim? Conta um pouco dessa história da piscina olímpica. Como é que foi tudo isso? Houve muita resistência? Foi muito difícil? Quais foram os mecanismos e a estratégia adotada para chegar a essa realidade? Bom, quando nós propusemos a nova diretoria, nós lançamos como meta principal a construção da piscina olímpica. Os associados existentes falam, que dia que vai construir essa piscina? Nunca, não vai nunca ter essa piscina. Entretanto, o Lair, que era um empresário, é um empresário de visão, ele, com a sua diretoria, após a sua eleição, lançou as cotas especiais do clube, que existe hoje, para... sem cota 200 mil cruzeiros. E na época, a manutenção do clube era 20 mil cruzeiros. 10 vezes mais. 10 vezes. Os incrédulos disseram, não vai conseguir nunca vender essas cotas. Mas passou-se o tempo, menos de um mês, nós estávamos com as cotas vendidas. É que naquela época, também o Garfo Clube queria construir uma piscina olímpica. E foi então quando nós juntamos as forças, vieram para cá e compraram as cotas, nós vendemos 50 cotas com um mês. Daí começou a construção da piscina em 78, 79. Em 1982 nós inauguramos a piscina. E o clube está aí hoje nessa beleza fantástica, cada vez mais, com mais inovações, com mais opções de lazer. Isso deveu-se ao início do Lair Quintino Malta e hoje o Azulaime Tebet, que dirige a esse clube, né, de uma maneira muito positiva. Você falou que chegou em Valadares em 1961, vindo com uma equipe para fazer uma apresentação, para jogar, para disputar, mas que o seu estabelecimento definitivo aqui se deveu a outros fatores. Sem dúvida. E um deles foi o fator da beleza. Valadares conquistou-me logo que eu cheguei aqui. Uma cidade bonita, cheia de mulher bonita. Eu saio lá de Molevade, só homens, só industriários, né? Vim aqui, esse acolhimento pelos presidentes dos dois clubes, então abriu o meu coração e pus o Valadares no meu coração e está até hoje com muita ênfase, com muita... E nós somos muito gratos por isso. Vamos lá. Alguns nomes que você mencionou durante a pré-entrevista, seria interessante a gente comentar. Anita Tassis, Rosinha, Clélia, Irã, Pascoal, Beline, Reginaldo, Sandra Paula, Bolívar, Agenor, Tarcísio Cirino. O que representam esses nomes? O que o senhor pode dizer acerca deles? Aqui nós temos que situar 2 gerações, né? Quando eu cheguei, a Anita de Tassis, que
era vamos dizer, uma piolho de quadra de piscina, sempre acompanhando seus filhos e apoiando. Foi do Seiju, o Martim Pisola, esposo dela, também é jogador de voleibol. E eles geraram uma filha de expressão olímpica, entendeu? Ana Paula de Tarso Pisola, que começou nesse clube. Começou aqui? Aqui nesse clube, né? Começou na natação, depois foi para o atletismo, do atletismo foi para o voleibol, a convite do Minas. No Minas teve uma expressão muito grande, seleção mineira de juvenil de vôlei, foi para São Paulo, lá casou-se com um jogador, o Douglas, do Esporte Clube Pinheiros. Teve um convite para ir para a Itália, seleção brasileira, depois um convite para ir para a Itália, e para a Itália ela foi com um contrato expressivo em dólares. Fruto de Governador Valadares. Fruto do Governador Valadares. Fruto do Filadélfia. Em 2000, nós estávamos assistindo aos Jogos Olímpicos em Sydney, na Itália. Quando eu vejo Rússia e Itália jogando, Ana Paula o nome. Quando eu fui ver, eu tinha distanciado dela, me perdido. Ana Paula estava na equipe. E o coração, como é que fica na hora? Nossa, mãe, é uma emoção muito grande, né? A gente vê aquela menininha lá naquele campo de jogos, né? Disputando pelo Brasil, pela Itália, né? Porque ela tinha naturalizado italiana, uma brasileira disputando pela Itália. Né? Foi muito emocionante. Né? O Governador Valadares, no início desse tempo que a gente está falando, sempre teve uma expressão muito forte no esporte, do esporte local. O esporte era muito procurado, o esporte era muito assistido e não era desprezado pela quantidade, havia qualidade. Qualidade. Haja visto Como que explica isso? Muito bem. Haja visto que na época nós tivemos aqui no futebol o Pastoril, que era um clube e uma equipe de futebol apoiada pela Cobraice, que era a empresa de compensados da época, uma indústria. E eu ouvi dizer que era uma das mais importantes do mundo. Exato, na época. E a Cobraice, então, apoiava o Pastoril. Então, o Pastoril jogava de igual para igual com equipes de profissionais de Rio e São Paulo. No voleibol, nós tínhamos essa rivalidade entre as equipes, né? Na natação, tivemos expressões como Norberto Alvarenga e outros nadadores que tiveram marcas muito importantes a nível nacional, a nível estadual e nacional. E então, como as opções de atividades eram poucas, os atletas, a população, aqueles que gostavam de esporte, procuravam os campos de jogos para a prática, né? Como na natação, do voleibol, basquete, né? Que tivemos equipes boas também, não é, de basquete, e a rivalidade entre Figueira e Ilusão era muito grande. Muito grande. E assim o esporte ganhava nessa época e era muito procurado. Hoje, entretanto, né, a gente, com toda essa infraestrutura, o Valadares está precisando talvez de um tempero, né? Aquele tempero que vai fazer o bolo crescer, da prática do esporte ou coisa semelhante, né? Então a gente acredita nessa pleiade, nessa gama de professores recém-formados que possam, através das escolas de educação física aqui implantadas recentemente, possa dar outra conotação e outro horizonte para o esporte Valadares. Lidar com o programa Arte e Memória da Cidade é algo muito que traz muita realização para mim, mas traz alguns questionamentos e alguns desafios. Eu fico pensando, tem uma turminha nova que é muito boa, mas se essa turma não conhecer a história, você acha que chega em algum lugar? Você acha que é possível valorizar o que se tem sem ter essa conexão, essa ligação com a história do que foi Valadares? Certo. A história pode motivar? Realmente, porque hoje nós vivemos duas situações. A história do esporte amador daquela época, a maioria das atividades improvisadas, e o esporte de hoje com todo o requinte, com todos os recursos técnicos e tudo. Existe uma diferença, vamos dizer, grande
entre estar, vamos dizer, praticando o esporte naquela época e hoje. Por quê? Hoje a criança tem outras opções, então não tem um esporte como atividade principal na sua vida, e tem como complemento, porque nós estamos muito assim preocupados com essa infância e juventude hoje, com os recursos da informática que chega hoje para essa juventude. Que acaba desmotivando o esporte. Anteontem nós presenciamos o lançamento desse relógio, o Watch Smart, né? O Watch Smart, né? Do Apple, né? Que vai ser uma revolução. Então chegamos a esse estágio, né? Então nós temos que trabalhar as crianças, motivá-las muito mais, buscar novas motivações para ele buscar o esporte dentro dos campos e das modalidades que hoje os clubes e as escolas oferecem. Né? Tá certo. Mais uma paradinha? Ok. Pode? Nós estamos hoje com o Maurício Pará, o professor Maurício Pará. E ele não fez não, ele continua fazendo. E ele veio a Valadares, ele mora atualmente em Belo Horizonte, veio a Valadares para receber o título de cidadão valadarense. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com ele para que ele possa continuar contando um pouquinho mais da sua história. É uma parada rapidinha, a gente volta já já.